Olá! Ainda bem que eu faço terapia e o vídeo de hoje é sobre mais uma treta. Eu já falei aqui pra vocês sobre a treta das Cheetah Girls e hoje eu vou falar sobre o porquê os Jonas Brothers se separaram e agora voltaram, né, gente? Mas eles se separaram, não vamos esquecer, teve treta sim. Até coloquei a luz vermelha aqui bem burning up for you, baby. Olá, meu nome é Daniel Beoni e você está assistindo ao meu canal. Mas antes de qualquer treta, por favor, se inscrevam aqui no canal, ok? As primeiras sementes dessa treta começaram, óbvio, que quando eles eram crianças, né, gente? Eles são irmãos, eles moraram juntos a infância toda, né, óbvio. Então, desde sempre, houve algumas questões ali que foram crescendo e eventualmente acabaram com a banda, né? A maior banda que o Disney Channel já fez. Desde pequenos, os três, o Kevin, o Joey e o Nick, do mais velho pro mais novo, né? Eles sempre estiveram cercados ali por música. Então eles sempre tocaram instrumentos e cantavam e faziam shows pros pais ali. Os pais deles incentivavam muito eles a fazerem isso. E ele, Red Dress, Nick Jonas, desde pequeno, já queria ser uma celebridade, queria ser um astro do rock. Então, logo quando ele era criança, ele começou a fazer vários musicais, inclusive na Broadway, tá? Inclusive, ele já fez Os Miseráveis, né? Um dos maiores musicais ever. Então, o Nick tava recebendo toda essa atenção da família, das pessoas, né? Porque ele tava fazendo musicais grandes. E não demorou muito pro Joey começar a ficar com ciúmes. Então o Joey simplesmente decidiu que ele ia ser, assim, o palhaço extrovertido da família. Então, de repente, ele era a pessoa mais louca, engraçada ali dos irmãos. E ele começou a chamar muita atenção dos pais. E não demorou muito pra ele e o Kevin se juntarem e começarem a escrever algumas músicas. Mas não, calma, não foi nesse momento que eles brigaram. Quando o Nick viu que o Kevin e o Joey estavam escrevendo músicas, eles simplesmente se juntaram e os três começaram a escrever algumas músicas, começaram a ensaiar algumas coisas ali, cada um tocando um instrumento que gostava. Enfim, e o Kevin começou a fazer alguns comerciais na TV. Então os três estavam de uma forma ou de outra ali no meio artístico, né? Seja atuando, cantando, enfim. Não tinha como, né, gente? Uma hora alguém ali ia ficar famoso, ou os três. Eles conseguiram um contrato com uma gravadora, começaram uma mini turnê ali em bar, restaurantes, uns lugares bem pequenos assim. Mas nessa época que eles estavam fazendo esses shows em lugares pequenos, o Nick começou a ficar meio mal. Ele era o líder da banda. Ele era a pessoa que tomava a frente, que todo mundo queria saber quem era, todo mundo tinha interesse. Até que, nessa fase deles, o Nick começou a ficar doente e ele descobriu que ele tinha diabetes. Isso, gente, ele tinha, tipo, uns 12, 13 anos, ele era bem pequeno. E isso afetou a personalidade do Nick. O Nick, que sempre foi uma pessoa sorridente, falante, de repente estava fechado. Não tava mais ele fazendo piada, se divertindo, ele se fechou muito por conta disso, ele ficou bem chateado. Por que isso é importante pra história? Porque foi nesse momento que o Joey, naturalmente, assumiu a liderança da banda. Foi meio sem querer, né? Não foi como se o Joey tivesse roubado o lugar do Nick. Mas porque o Nick tava meio pra baixo, o Joey, que já era extrovertido, se tornou o centro das atenções ali dos Jonas Brothers. E foi nessa época que eles conseguiram finalmente o contrato com a Disney, com o Disney Channel, com a gravadora Hollywood Records. E de repente, os clipes deles estavam passando toda hora no canal, lá no Disney Channel. Quem lembra de Year 3000? Tocava assim, a cada intervalo passava ou SOS ou Year 3000. Eles não deixavam passar um em branco. Eles apareceram em Hannah Montana. Cacetada, são os Jonas Brothers! Inclusive, eles abriam a turnê da Hannah Montana, né? E cantavam ali no meio do show. Eu contei mais sobre esse rolê no vídeo As Mentiras da Hannah Montana. Eles lançaram um álbum até que o Big Break, vamos assim dizer, chegou, que foi Camp Rock. Que, inclusive, só foi oferecido para o Joey. Só o Joey foi chamado para fazer o Camp Rock. Mas a equipe deles colocou como condição
que o Joey só participaria do filme se todos os Jonas Brothers também participassem. Então por isso que os três participam, apesar de que o Joey é explicitamente o protagonista e os outros dois estão ali de amigos, né? Estão ali só atrás dele. Bom, depois disso a gente já sabe a história, né? Eles explodiram, fizeram um turnê mundial, esgotaram tudo quanto era estádio, bateram um recorde, enfim, sucesso. E foi logo depois desse auge dos Jonas Brothers, lá em 2009, começo de 2010, que as coisas começaram a ficar complicadas. Mas antes de continuar, eu preciso introduzir nessa história o Chasing Happiness, que é o documentário que eles lançaram recentemente, não só para divulgar o álbum novo, mas também para relembrar e finalmente revelar algumas coisas que aconteceram ali entre eles. Então eu vou mencionar esse documentário algumas vezes aqui, ok? Voltando, em 2010, os Jonas Brothers estavam ali no seu auge, e assim como todos os astros adolescentes, eles estavam exaustos, eles não aguentavam mais trabalhar sem pausa, sem férias, álbum atrás de álbum, turnê atrás de turnê. Óbvio que eles não aguentavam mais, então eles finalmente decidiram dar uma pausa. Mas essa pausa não aconteceu só por conta do cansaço. No documentário, o Nick revela que nesse momento, eles além de estarem muito cansados, né, por conta do trabalho, eles estavam sendo muito humilhados, zoados, feito de piada pela mídia em geral, né, principalmente por conta do anel de castidade. Quem lembra dos anéis de pureza que eles usavam? Inclusive, eu vou fazer um vídeo só contando toda a história, explicando por que eles usavam esses anéis. Então fica ligado aqui no canal, se inscreve pra não perder. Mas enfim, por conta disso, o Kevin e o Joey, principalmente, eles estavam bem abatidos, eles não estavam mais curtindo muito aquele rolê do Jonas Brothers, estava virando uma coisa bem chata. E óbvio que isso começou a refletir criativamente nos Jonas Brothers. Na hora de criar as músicas, os projetos, o Nick tava ali mais esforçado, mais focado, super animado, e o Kevin e o Joey estavam ali bem desanimados, em outro ritmo, em outra vibe. Então por conta disso, o Nick também decidiu que ele ia usar essa pausa para investir na sua carreira solo. E foi o que ele fez. Naquele mesmo ano, nem esperou, nem deixou o corpo esfriar, naquele mesmo ano, Nick Jonas, Red Dress, já estava com um álbum solo, participando de série, participando de peças. E óbvio que não deu 5 minutos, lá estava Joey Jonas, derretendo de inveja de ver o Nick fazendo seus projetos solos. Então o Joey também usou essa pausa para dar início à carreira solo. Ele também lançou algumas músicas, porém deu tudo errado. O início de um sonho deu tudo errado para Joey Jonas. Porque as músicas que ele lançou foram um fracasso, assim, ninguém gostou, ninguém quis ouvir, flopou. Ele ficou bem chateado, ele fala no documentário que ele ficou muito frustrado porque aquela era a chance dele provar que ele era alguém além dos irmãos. Enquanto o Nick e o Joey estavam tentando ali ter uma carreira solo, Kevin estava em outra. O Kevin se casou, ele fala assim: eu não queria mais ser uma celebridade, eu não queria mais essa vida de famoso, eu queria ter uma vida normal. Só que daí, alguns meses depois, ele lançou um reality show sobre a família dele. Então, assim... Aliás, esse reality show também causou. Por quê? O Joey e o Nick odiavam o reality show. Eles eram 100% contra o Kevin ter participado disso. Inclusive, eles só apareceram no reality show porque eles foram obrigados pela equipe. Eles realmente não queriam participar daquilo exatamente porque eles queriam ter uma vida atrás das câmeras. E óbvio que ter câmeras dentro de casa gravando o tempo todo ia atrapalhar essa privacidade. Bom, passaram esses anos e os Jonas Brothers voltaram. Em 2013, eles lançaram algumas músicas como Pompons. Música essa que flopou. Sinceramente, eu gosto dessa música, tá, gente? Mas realmente flopou. Mas as posições nos charts não eram as únicas coisas que estavam desmoronando ali nos Jonas Brothers. Por trás das câmeras, eles estavam se odiando. Are you kidding me? I swear to God, don't be fucking What are rude you and throw the thing on doing? me. I'll fucking hurt you. Essa pausa que eles fizeram foi o primeiro momento na vida dos três em que eles se separaram. Foi o primeiro momento em que eles não estavam morando juntos e convivendo o tempo todo. Então foi meio que natural cada um ir pra um lado, né? Cada um estava em um ritmo, em uma vibe. E quando eles voltaram pra banda, deu tudo errado.
Cada um queria uma coisa, cada um gostava de uma coisa, ninguém tava concordando com ninguém. O Nick tava tentando se impor ali como líder da banda, né? Ele tava tentando tomar a liderança, coisa que irritou muito o Joey e o Kevin. E em menos de um ano após o retorno, foi anunciado o fim dos Jonas Brothers. Nesse momento, eles já estavam produzindo o novo álbum e uma turnê. A turnê já estava em fase de produção e eles cancelaram tudo. Mas como aconteceu exatamente esse fim de banda? Foi ele mesmo, Nicholas Jonas Redress, que acabou com tudo. Foi ele que virou e falou: gente, acabou, eu tô saindo, não quero mais, beijos, falou tchau. E na hora que ele falou, o Joey ficou assim, completamente destruído. Brazil, I'm devastated. O Joey fala que ele se sentiu muito traído, que ele não esperava o fim da banda, por mais que eles não estivessem bem, ele não esperava nem que a banda fosse acabar e nem que fosse acabar daquela forma. Não houve uma conversa, né? Não foi um consenso. Mas se você achou que o Nick Jonas simplesmente acabando com tudo sozinho foi o pior momento da banda, você está errado. Porque estava para acontecer o momento mais baixo dos Jonas Brothers. Foi nesse evento de uma rádio que tinha como atrações da noite o Nick Jonas e o Joey Jonas como artistas solo, separados, que aconteceu esse momento que pra mim foi assim, bem errado. O Kevin também foi chamado para esse evento, mas ele recusou porque os Jonas Brothers tinham acabado e ele não tinha um álbum solo, ele não estava trabalhando como artista solo, então não fazia sentido ele ir até lá fazer nada. O que Kevin Jonas não esperava é que momentos antes do show acontecer, o Nick e o Joey resolveram por conta própria fazer o show dos Jonas Brothers. Então aconteceu esse reunion, aconteceu esse reencontro, só cantaram os sucessos dos Jonas Brothers sem o Kevin. E assim, gente, eu acho que vocês lembram que o Kevin sempre foi a piada dos Jonas Brothers, né? Ele sempre foi o esquecido, ele nunca era o favorito de ninguém. Ele era o que tinha menos fãs, porque ele não cantava muito na banda. Então, todo mundo sempre tentava desmerecer. E quando aconteceu isso, o Kevin ficou muito, muito, muito mal. E o Joey tenta explicar o porquê eles fizeram um show sem o Kevin. Basicamente, ele diz que naquele momento que aconteceu o show, o Kevin estava 100% focado na família dele. E o Joey e o Nick, que na época eram mais jovens e tudo mais, eles não entendiam isso e eles queriam que a banda fosse a prioridade de todos eles. Então eles ficaram irritados com o Kevin por estar focado na família e decidiram fazer o show sem ele mesmo, porque eles ficaram assim: ah, ele nem se importa com a gente, ele tá ali focado na família dele. A gente que tá construindo uma carreira na música nem vai fazer diferença pra ele. O Kevin fica bem decepcionado e ele fala que esse foi o pior momento da vida dele. Ele diz que ele nunca se sentiu tão humilhado, ou excluído e traído quanto nesse momento. E assim, gente, foi muita sacanagem do Joey e do Nick fazerem um show sem o Kevin, né? Achei bem errado, bem decepcionante, não foi legal isso aí não. Não tá certo não. Isso aí não tá certo não. Ou seja, se eles já estavam brigados entre si, esse momento só separou mais ainda. Então eles seguiram carreira solo, o Kevin continuou ali de boa com a família dele, teve mais filhos, e o Nick lançou a música Jealous. Esse hino que eu amo, e não só eu amo, gente, porque essa música foi um sucesso, ficou em primeiro lugar, trouxe ele à tona de volta pra mídia, pros charts, pras premiações, pros eventos. Essa música deixou o Nick em evidência novamente. E mais uma vez, quem começou a se incomodar? Joey Jonas. Então o Joey resolveu voltar, mas dessa vez não só. Então, como um integrante da banda DNC, ele lançou o hit Cake by the Ocean. Também é uma música super legal, super animada. Então os dois fizeram sucesso. Calma, gente, eu preciso falar uma coisa. Eu sei que eu tô falando assim do Joey, né, que ele tem inveja e tudo mais, mas o Joey é meu favorito, tá? Não achem que eu tô falando mal dele. É que realmente ele tem inveja, inclusive ele assume isso. Ele fala que ele sempre ficou incomodado com o Nick fazer mais sucesso do que ele. Mas o Joey sempre foi meu favorito, então eu não tô aqui desmerecendo ele, ok? Inclusive eu quero saber, comenta aí quem é o seu favorito e por quê. Eu quero saber o porquê, não adianta falar que é o Nick Jonas, quero saber o porquê ele é o seu favorito.
A carreira solo do Nick e do Joey estavam decolando, os dois estavam fazendo sucesso, os dois estavam bem realizados com o próprio trabalho. Então, nesse meio tempo, eles foram crescendo, se descobrindo, evoluindo tanto pessoalmente quanto artisticamente. Inclusive, foi nesse meio tempo aí, né, nesses anos, que eles conheceram seus respectivos amores, paixões. O Nick conheceu a Priyanka Chopra e eles tiveram, na verdade, vários casamentos. Eles tiveram, tipo, umas 3 festas de casamento diferentes. Um mais lindo que o outro. E o Joey me conheceu e estamos muito felizes há 5 anos. Mentira. O Joey conheceu a Sophie Turner, que faz a Sansa em Game of Thrones, né? Aliás, fazia a Sansa, né? Porque já acabou a série. Então, ali em 2018, os 3 Jonas Brothers estavam felizes, alegres, leves, apaixonados, realizados. E, claro, bateu aquela saudade. Eles começaram a conversar sobre o assunto, lavar roupa suja ali, né? Botar um dedo na cara do outro. Por que você fez aquilo? Por que não me chamaram pro show? Por que você quer ser melhor que eu? Por que você quer mandar na banda? Começaram ali a resolver suas questões. E pra nossa felicidade, decidiram voltar com os Jonas Brothers no começo de 2019 com a música Sucker. E assim como uma fênix das chamas, burning up for you, baby, voltaram os Jonas Brothers para as nossas vidas e, sinceramente, obrigado. Eles até falam que as coisas não são perfeitas, não é como se tivesse tudo resolvido, tudo deixado para trás. Os 3 ali ainda tem questões, ainda rola umas conversas e uns questionamentos ali, mas que dessa vez eles estão mais velhos, mais bem resolvidos, então eles estão ali dispostos a enfrentar o que vier, deixar o passado para trás. Confesso que na hora que eles falaram isso eu fiquei pensando, será que vai ter mais treta? Será que daqui a 2 anos eu vou estar fazendo o vídeo por que os Jonas Brothers se separaram novamente? Não sei, espero que não, mas vamos aguardar, né? Então é isso, gente, muito obrigado por assistirem o vídeo até o final. Se inscrevam aqui no canal. Ainda bem que eu faço terapia, assim como os Jonas Brothers. E eu me despeço desse vídeo com esse momento icônico, esse clássico, essa obra de arte que é o Nick Jonas falando Red Dress. Tchau! I'm really proud to have given the world so much joy.